Você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Você é do tipo de pessoa que diz que não sabe fazer nada na cozinha, não sabe nem fritar um ovo? Pois bem, a receita de hoje vai ser mousse de limão. Para você que se diz que não sabe fazer nada na cozinha, essa sobremesa é tão simples que você vai conseguir fazer. Tá? Nós vamos precisar de somente 3 ingredientes: tá? 2 latas de creme de leite, 2 latas de leite condensado e 200 ml de suco de limão. Aqui eu já coloquei as 2 latas do creme de leite e o leite condensado. Aqui nós temos 200 ml de suco de limão. Pode ser qualquer limão, tá? Estou usando esse limão aqui que peguei no quintal daqui de casa. O que nós iremos fazer? Nós vamos colocar o suco de limão e bater no liquidificador. Somente isso. E depois nós vamos levar para a geladeira. Vamos lá bater no liquidificador. Pronto. Somente isso. Bateu no liquidificador e já está pronto. Vamos colocar na vasilha. Nós vamos levar para a geladeira para ele ficar mais consistente, mas ele já tem uma consistência boa. Você pode ver que ele está com uma consistência boa. Agora, para dar aquele aroma, o que nós iremos fazer? Vamos fazer raspa de limão. A receita é muito simples de fazer e ela fica uma delícia. Experimente. Você que diz que não sabe nem fritar um ovo, você vai poder dizer assim, fala assim: eu sei fazer uma sobremesa, mousse de limão. Experimenta para você ver como é fácil demais fazer isso aí. Agora vamos levar para a geladeira. Depois de 3 horas a mousse ter ficado na geladeira, chegou a hora da gente experimentar.
cremosa. No canal, você que está chegando, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, isso você estará ajudando a divulgar o canal aqui. Tá? Eu agradeço e que Deus te ilumine e abençoe. Hoje a nossa entrevistada é a Michele Franzini Zanin. Escrevo desde a minha infância. Não imagino uma existência sem palavras. Seria uma existência vazia, sem sentido. Sou um ser humano como tantos outros. Tenho minhas paixões e decepções. Em meu íntimo, convivo com a alegria e a decepção causadas pelas perdas. Inconformista, vejo que o melhor está por vir e busco desesperadamente por esse melhor. Um lugar onde o amor impera, onde o egoísmo se esvai. Resumindo, dizendo que sou um ser pensante e errante. Sou escritora de coração, jornalista de formação. Michele, seja bem-vinda. Você é uma escritora de coração e jornalista de formação. Como professor do ensino fundamental e ensino médio, senti na pele o quanto a educação precisa de investimento e valorização dos profissionais. Você acredita que livros podem transformar vidas e moldar destinos? A educação foi responsável por eu me tornar escritora, por eu me tornar jornalista. Eu tive muita sorte de ter contado na minha trajetória com professores muito bons, muito dedicados, que fizeram o diferencial e não só me ajudaram a moldar meu lado profissional, mas ajudaram junto com os meus pais a moldar o meu caráter, o meu lado humano. Eu penso que a educação tem que ser cotidiana no desenvolvimento de uma criança, e pais e professores têm que trabalhar junto, porque hoje em dia muitas vezes a gente vê os pais colocando a carga da educação na escola, sendo que não é só culpa, quer dizer, sendo que não é só função da escola educar as crianças. Os pais têm mais que obrigação de educar. Educação se começa em casa. Eu acredito sim que livros podem mudar o futuro das pessoas e mudar destinos. Eu sou a prova disso. Eu tive muito privilégio de poder estudar num colégio que tinha um programa de incentivo à literatura fantástico. E quando eu ia nas contações de história, quando eu ia nos eventos, eu me encantava com aquele mundo. E o meu colégio, o patrono, era Monteiro Lobato. E na época eu tava aquele fervor, porque eu tinha 6, 7 anos, foi em 2000, 2001. A Rede Globo tava começando a fazer o remake pra TV do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então era aquela coisa. A gente trabalhava Monteiro Lobato na sala, o sítio da Emília, e tudo isso me incentivou. Eu gostava tanto de ouvir as histórias que eu resolvi, por que não criar as minhas histórias? Aí, quando eu era já novinha, 7 anos mais ou menos, eu comecei a escrever meus primeiros poemas, minhas primeiras histórias, contos. E isso mudou meu destino, porque a partir daquele contato com os livros, daquele ambiente, eu resolvi que queria ser escritora. E foi o que mudou a minha vida.
E muda também a vida de muitas outras jovens e adolescentes. Quantas crianças, ao pegarem um livro, junto com o auxílio de um professor, decidiu: eu quero ser um cientista, eu quero ser um astronauta. Os livros traçam sonhos, traçam metas. E isso é muito importante. Você escreve desde a infância. Não imagina uma existência sem palavras. Na vida de um estudante, chega um determinado momento em que deverá fazer uma escolha, em que determinará seu futuro profissional. Começar a escrever tão cedo determinou a sua escolha pelo jornalismo? Mesmo escrevendo, quando eu era criança, eu sempre falava até para minha mãe: ah, mãe, eu quero ser médica. Meu sonho era ser médica, até porque a família da minha mãe, muitas pessoas eram da área da medicina. Eu falava: quero ser médica e escritora em conjunto. Só que à medida que eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, eu percebi que o que eu queria mesmo mais sério era a carreira de escrita. E muita gente me julgava: você vai tentar ser escritora no Brasil? E quando eu fui na hora de escolher uma faculdade, eu falei: eu tenho que fazer algo que vá ajudar na minha carreira de escritora. Por que não colocar umas coisas junto, uma com a outra? E muita gente falava assim: você devia fazer letras, até porque na minha cidade tem a faculdade de letras da Unesp. Você quer ser escritora, você vai fazer letras. E não, foi uma surpresa quando eu optei pelo jornalismo. Por que eu optei pelo jornalismo? Eu percebi ao longo da minha trajetória que a maior parte dos grandes escritores brasileiros tiveram passagem pelo jornalismo. Cito Euclides da Cunha, que fez o trabalho dos Sertões da Guerra de Canudos, um livro maravilhoso, o próprio Monteiro Lobato, que eu já citei antes. E eu falei: se esses escritores tiveram passagem pelo jornalismo e isso afetou a escrita deles de uma forma positiva, vai, como se diz, afetar a minha escrita também. E eu fui fazendo jornalismo pensando na minha carreira de escritora. E hoje eu percebo que o jornalismo te coloca em contato com situações reais, te coloca em contato com pessoas reais, com as histórias. E isso que acaba influenciando na escrita. Porque a escrita nada mais, mesmo se você escreve fantasia, ficção, a escrita acaba em si sempre sendo inspirada no real. Sempre vai ter alguém que você lembra, alguma coisa assim que te marcou. Por isso eu vejo o jornalismo como muito importante no meu desenvolvimento da minha escolha. E eu não me arrependo de ter feito jornalismo. Ao contrário, eu acho que foi melhor pra mim do que se eu tivesse feito letras. E no momento eu segui meu coração. Eu não fiz o que os outros achavam que era certo pra mim. Tem até pessoas na minha família que queriam que eu fizesse direito. Não. Eu fiz o que eu achei que era pra mim e não me arrependo da escolha, apesar de todas as dificuldades da profissão no nosso país. Você é autora dos livros Poetas e Poemas, Vida, Metáforas, Asseverações e Santa Luzia. Esta, a Santa Luzia, a pérola do interior paulista. Você se baseou em algum autor ou autora para começar a escrever? Ao longo da minha trajetória, muitos autores foram e ainda são importantes para mim e influenciaram ou influenciam o meu trabalho. É difícil eu citar um só. Eu posso citar Monteiro Lobato, quando eu era criança. Eu posso citar, na parte de livro mais jornalístico, John Grogan, que escreveu Marley e Eu. Foi um livro que me impactou quando eu li. O autor da Cabana, Philip Young, desculpa se eu não lembrar o nome dele. Entre tantos outros que foram e ainda serão importantes para mim. Eu penso que cada fase da nossa vida, um livro vai ser diferente, vai fazer o diferencial. Hoje, um livro que eu posso estar lendo, se eu for reler ele amanhã, pode ser que esse livro não me toque o coração, como tocou hoje. Então eu digo que não somente um, mas vários autores foram e são importantes na minha trajetória literária. Você começou a escrever na infância e publicou seu primeiro livro na adolescência. Como foi o processo de amadurecimento
literário da infância até a sua fase adulta? O processo de amadurecimento da minha escrita está intimamente ligado ao meu processo de amadurecimento como pessoa. Eu publiquei meu primeiro livro em 2012, o Vida, quando eu acabei de fazer 18 anos. E aquele momento era um momento de superação para mim. Eu tive que sair muito rápido da fase de criança para a fase adulta devido a um problema de saúde que me deixou com várias sequelas até os dias de hoje. E a minha escrita foi o que me ajudou nesse processo de amadurecimento. E é uma coisa contínua. Até hoje eu sinto que eu tô constantemente amadurecendo. Mesmo aos 27 anos, tem hora que eu me acho uma criança em alguns aspectos. E eu vejo dia após dia, conforme eu vou aprendendo as coisas, conforme eu vou crescendo, tudo isso vai influenciando na minha escrita. Se eu pegar um texto de 2 anos atrás, comparar com um texto que foi escrito 2 semanas atrás, você já vai ver uma Michelle diferente, uma Michelle com outra cabeça, que à medida que eu vou mudando, que eu vou me transformando, isso vai impactando na minha obra. É difícil você querer comparar um dia a Michelle de hoje com a Michelle do futuro, com 50, 60 anos, com o amadurecimento que a vida traz. Então, querendo ou não, eu acho que uma coisa influencia a outra. Minha obra está sempre amadurecendo, assim como eu. Somos inacabadas. Eu e a obra. Sempre. Já participou de projetos voltados à literatura? Quais? Como escritora, eu me sinto no dever de estar sempre apoiando projetos de literatura, sempre estar participando da formação de novos leitores. Ao longo da minha carreira, da minha trajetória, eu já me envolvi com diversos projetos de literatura. Então, falar em um só, deixar de falar de outro, é até chato. Eu vou destacar aqui o projeto Caminhando com a Literatura e com a Paz, que é um projeto que eu desenvolvi com o intuito de levar oficinas, palestras para as escolas e fazerem as crianças, os jovens, refletirem sobre temas de importância, temas que fazem parte da nossa sociedade e com isso não só desenvolver leitores, mas desenvolver cidadãos. Esse seria o foco deste projeto. Mas, como disse anteriormente, estou sempre em busca de novos projetos, de novas parcerias, tudo para formar mais leitores e fortalecer nossa base. Sempre. Quem sabe até formar novos escritores? Seus projetos publicados são distintos, iniciando com poesias e em Santa Luzia, a Pérola do Interior Paulista, que é um livro-reportagem onde você retrata a história do município de Santa Luzia. Como foi a mudança no gênero literário? A poesia foi sempre a minha amiga querida, onde eu podia colocar os meus sentimentos no papel, eu podia refletir o que eu estava passando. Os poemas para mim seriam como se fosse a Kitty para Anne Frank, que era o seu diário, né? Spoiler para quem não leu o livro. E a poesia era assim para mim. E eu me sentia segura com esse gênero. Eu sempre escrevi outras histórias, escrevi outros gêneros, mas muitas vezes eu rasgava, eu não me sentia confiante em publicar o que eu estava escrevendo. Quando eu publiquei meu primeiro livro de não poesia, que seria Santa Lúcia, a Pérola do Interior Paulista, foi um momento de reviravolta na minha carreira. Eu comecei a me sentir mais confiante em escrever outros gêneros literários. E, além disso, o livro teve uma grande aceitação, o que foi uma surpresa para mim, por ser o primeiro livro desse gênero. Hoje eu estou numa fase da minha vida que eu escrevo ainda poemas, poesia sempre vai fazer parte de mim, mas eu estou envolvida, focada em novos projetos para os meus leitores, muito diferente dos projetos que vocês me conhecem. E infelizmente ou felizmente, nesse momento da minha carreira, a poesia não é mais um foco. Quem sabe no futuro outro livro de poemas. Mas hoje eu tô em outro universo. Tô no momento de
mutações em minha vida e em minha carreira pessoal. Como foi o início da parceria com Marcos Vanderlei no livro Poetas e Poemas? Marcos Vanderlei é um colega querido, amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Quando veio o convite para a gente fazer a parceria para esse livro, eu não pensei duas vezes e resolvi embarcar nessa. A nossa intenção com livros Poetas e Poemas é resgatar a poesia, resgatar a forma de se versar e com isso formar novos poetas. Ajudar aqueles que querem começar a escrever poesia, mas não sabem o caminho. É um projeto muito gostoso, um projeto muito bacana, que eu amei participar. Ainda mais por estar do lado de uma pessoa tão querida, um profissional tão competente como o amigo acadêmico Marcos Vanderlei. Lançar um livro reportagem requer muito estudo, entrevista e pesquisa sobre o assunto abordado. Fale um pouco de sua experiência com os entrevistados do seu próximo livro. O processo de confecção de um livro-reportagem, quando você pega o livro pronto, você lê, é uma coisa, mas muitas pessoas não sabem o trabalho que dá. Às vezes é mais de um ano de pesquisa. Você tem que lidar com documentos, fotografias, entrevistar pessoas. Eu estou com um livro-reportagem novo pronto, que é Pascoal Grossi, Amor e Caridade. Foi um projeto ao qual eu fui convidada para escrever. E foi um projeto muito árduo. Para esse projeto, foram quase um ano e meio de pesquisa, entrevistando pessoas. E o mais legal, eu acho assim, de quando você vai fazer um projeto como esse, são os amigos que você consegue. Tanto no meu livro anterior, de Santa Lúcia, quanto no meu livro novo, do Pascoal Grossi, eu pude conhecer pessoas maravilhosas. E muitas delas se tornaram grandes amigos, como é o caso aqui do Salvador, que me deu a oportunidade, que a gente se tornou tão amigos depois dessa entrevista que ele deu pro livro, que hoje ele me convida para fazer parte da rádio dele, estar na sua rádio online. Então eu estou começando a ajudar na programação. Então são a Zélia Lazzarini, que me apresentou a sua filha, a Isabela, que tem uns bolos maravilhosos. Dessa amizade eu ainda me saí mal porque engordei uns quilinhos, mas tudo bem. Eu amo elas de paixão. Então, o legal do livro jornalístico, trabalho jornalístico, é as pessoas que eu conheço. Porque normalmente o dia a dia do escritor é muito solitário. É você, no caso hoje em dia, um computador, sentado o dia inteiro num lugar, quieto, no silêncio. E quando eu estou em pesquisa a campo, para livros, reportagem, tudo isso muda, me dá a oportunidade de ver pessoas, conhecer histórias, me tira do meu dia a dia, talvez solitário, porque para ser escritor você tem que gostar muito de estar consigo mesmo. Mas isso você aprende. E isso que eu acho que é o diferencial que faz com que eu goste dos livros reportagem. Cultura no Brasil não é para todos. Hoje você é presidente da ALUBRA, Academia Luminescência Brasileira de Ciências, Letras e Artes. Na sua visão, o que precisa melhorar para que a população tenha acesso à cultura no Brasil? O que precisa melhorar para que as pessoas se interessem mais de ler, mais com a leitura, eu acho que é a acessibilidade dos livros. Os livros ainda são pouco acessíveis. No meu caso, eu moro no estado de São Paulo. Eu moro numa cidade de mais ou menos 240 mil habitantes. E aqui vive e fecha, abrindo livrarias, pessoas que investem. E as livrarias não vão mais pra frente. Porque as pessoas não têm, às vezes, acesso à informação de um livro. Falta o incentivo de um pai e de uma mãe. Ler um livro para um filho, tirar esse momento, discutir os temas dos livros. A questão do preço, né, também. Livros novos, eu acho que estão muito caros hoje em dia. Teve um grande aumento dos livros. Então, por isso, muitas pessoas acabam não comprando. E na questão, me diga, das bibliotecas.
tem muitas pessoas que não têm acesso à biblioteca, às vezes. Aqui na minha cidade mesmo, a biblioteca municipal é muito bonita, um lugar que eu gosto muito de ir, mas ela está localizada no centro da cidade. E tem bairros mais periféricos que às vezes as pessoas não têm condição de vir, passar o dia, pegar um livro, devolver esse livro. Ah, mas as escolas têm biblioteca, mas as bibliotecas são restritas aos alunos. Muitas vezes são livros mais técnicos, não tem livros modernos, então falta mais para tornar o livro mais acessível às pessoas. Você vê, tem lugares do país que são tão difíceis às vezes de acessibilidade mesmo, de chegar em coisas básicas para as pessoas. Como que não vai chegar um livro? Aliás, eu considero o livro como uma necessidade básica. Por mim, cada cesta básica que se é doada, que se é vendida no país, haveria de estar um livro para incentivar a leitura. Para mim, o livro é um item de sobrevivência, mas ele ainda é pouco acessível, infelizmente. De suas poesias, qual mais gosta? E por quê? Pode declamar para nós? Eu devo ter escrito, desde o início da minha carreira, aproximadamente 300 poemas. Então, escolher um favorito fica meio difícil. Eu tenho vários poemas que eu amo, que eu escrevi, e eu nem lembro tudo certinho eles pra declamar pra vocês, viu? E isso é uma coisa que eu falo que não vai. Eu conheço poetas que você fala, recita um poema, a pessoa sabe de cor todos os poemas que já escreveu e recita maravilhosamente bem. Infelizmente, eu esqueço depois. Mas para não falar que eu não vou deixar nenhum poema para vocês, eu vou deixar um poema em forma de música. O Manifesto da Paz é um poema que eu gosto muito e ele foi magistralmente gravado pelo meu amigo Ricardo Fabião. Eu vou deixar a música para vocês no final, está bem? Mas nas minhas redes sociais, nas minhas páginas, sempre que eu posto algum poema, eu posto trecho dos meus trabalhos, sempre que eu vou escrevendo. Então, quem quiser compartilhar, ver alguma coisa a mais, todas as minhas redes sociais é Michele Escritora. Michele com 2 L's e E no final. Nome difícil, né? Mas vocês não esquecem. Michele, qual é a melhor forma do leitor entrar em contato com você? Eu procuro sempre estar em contato com o meu leitor, seja participando de feiras literárias, lives, projetos literários. Eu tenho o meu Instagram, Michele Escritora, a página do Facebook, que também é Michele Escritora. Todas as minhas redes sociais eu acho que estão Michele Escritora. Eu coloquei assim para ficar mais fácil de vocês me acharem, porque meu nome também é um pouquinho difícil de escrever, mas assim vocês me acham. Em breve eu tô tentando lançar um site também para ter mais interação com vocês, mas pelas redes sociais, sempre que vocês quiserem, vocês podem sentir-se à vontade para entrar, mandar mensagem, trocar um papo. Eu tô sempre à disposição para vocês. Às vezes eu não respondo na hora porque às vezes eu não dá tempo, mas sempre que eu posso eu tô conversando, tô batendo papo com vocês. Vocês são sempre bem-vindos nas minhas páginas. Aguardo todos vocês lá. Seus livros. Como fazer para adquirir? Atualmente, os meus livros estão disponíveis nos maiores sites do Brasil, como no Magazine Luiza, Americanas, e em breve alguns dos meus livros também vão estar em formato digital, na Amazon, entre outras plataformas. Os meus primeiros livros já estão esgotados no momento, então vocês vão achar mais os 2 últimos livros. O de Santa Lúcia, que eu disse que está em todos os principais sites, e o meu livro novo, que logo vai estar publicado, também vai estar nos principais sites, plataformas online e na Amazon através das plataformas, porque o e-book vem ganhando muitos adeptos e a partir de agora eu, como escritora, penso que tem que investir tanto nas plataformas digitais como nos livros físicos. O importante é ler, independente da forma. Ler sempre. Assim que tiver para lançar o seu novo livro,
entre em contato com a gente para a gente falar para o público do seu novo lançamento. Eu agradeço a você. Eu agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho sobre mim, sobre minha trajetória. Se pudesse eu falava muito mais, eu gosto de falar, só um pouquinho, né? Imagina. Enfim, são momentos esses que eu acho que conectam o autor ao leitor. Agradeço a oportunidade dada pelo canal e estou à disposição para o que precisarem de mim sempre. Muito obrigada por tudo. Foi um bate-papo maravilhoso. E desculpa se qualquer coisa que eu tenha dito, que vocês não concordem, se a imagem do vídeo não está ruim, eu fiz uma melhor. Beijos no coração de vocês. Amo vocês. Você pode falar sim à vontade aqui, né? É um prazer ter você nessa entrevista, tá? O canal vai estar sempre aberto para você. Eu te agradeço e que você tenha bastante sucesso. Um beijo no coração, tá? Fique com Deus. Você que está assistindo esse vídeo, quiser entrar em contato com a Michele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato dela. Tá? Eu te agradeço, tá? E fique com Deus e que Deus te abençoe. Solidariedade e união em um movimento infinito, buscando uma reformulação, um desqualificar de patentes, a quebra de barreiras, enfim, um desmistificar de fronteiras, que a mudança comece em mim. Que se resolvam as diferenças, que as qualidades possam emergir. Deixemos nossas insanidades, que o mais são possa fluir. É preciso restaurar o velho para restabelecer o novo, trabalhar fundo a cooperação e deixar de viver sem razão. Afinal somos mais que estatísticas, já que podemos realizar o que para muitos é utopia. Façamos da vida poesia. Não podemos nos resumir a dizeres: chegou o tempo anunciado pelo profeta. É necessário agir, lutar com cerne, interagir com a compaixão presente na psique. Paz não é um pássaro que voa despreocupado pela imensidão azul e observa com delicadeza as sublimes atitudes. Também não é reagir contra o malefício, contra-atacar o tiro que sai do fuzil com a belíssima sentença. Às vezes palavras são inúteis, é necessário uma integração de ações. Engana-se quem vê no branco o poderio de transmutação. É uma cor inexpressiva, não pode carregar o fardo da humanidade, nunca. Convenhamos a entendermos a complexidade da paz, que juntem-se tantos fatores e assim um todo unido se faz, com mais sensibilidade, um pulsar no coração, pois este mundo tanto anseia um momento de reflexão. É preciso tentar igualar-se, encaixar-se perante o temor, ter de volta a força e a vontade, mergulhar
redescobrir-se